Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses, analisando, comentando, trocando ideia aqui sobre as ideias de mangás e outros tipos de histórias enviados por vocês no meu e-mail. Nessa série de vídeos aqui, que já tem quase 90 vídeos, a gente está chegando perto de 90 vídeos, né? Eu costumo ler aqui as ideias e comentar um pouco sobre, dando dicas sobre roteiro, sobre composição de história e outras vezes também sobre criação de título, criação de mangá. São dicas variadas aí, então se você gosta de criação de mangá, já pega aqui, acessa a playlist e você vai ter muito conteúdo aí para absorver, porque mesmo que sejam histórias diferentes da história que você está criando, né, no caso as histórias que eu estou analisando aqui, várias das dicas podem sim ser úteis e servir para o seu mangá, para o seu quadrinho, para o seu livro, para o seu jogo, etc. Já que geralmente o que a gente costuma falar aqui é muito sobre a criação de história, a composição, como fazer uma história ser boa, e isso obviamente serve para todo tipo de obra que tenha um enredo, que tenha um roteiro, que tenha uma história. Então já deixa seu like aqui embaixo para me dar uma força caso você já conheça o canal. Caso você não conheça o canal, seja muito bem-vindo. Assiste o vídeo até o final se você curtir. Aí você deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve e acompanha. Toda segunda-feira a gente tem às 5 horas da tarde um vídeo novo de sinopses aparecendo. E se você tiver vontade de ter a sua sinopse lida aqui, é só enviar para o meu e-mail. Todos os detalhes estão aqui na descrição. E caso você não queira entrar na fila, que é longa, uma fila com mais de 100 sinopses que a gente tem aí pela frente, 147 para ser mais preciso. Caso você não queira pegar essa fila longa, né, para ter a sua sinopse lida, você queira ter ela lida mais rápido, é só se tornar membro aqui do canal. Sendo membro do canal, você tem acesso aí a alguns conteúdos extras e também você tem acesso ali a ter a sua sinopse lida e analisada mais rápido. A primeira sinopse que a gente vai ler aqui e analisar hoje é uma sinopse de membro, então é uma forma que você tem aí tanto de ter alguns benefícios e também ajudar o canal aqui, caso você curta o meu conteúdo. O nome da nossa primeira sinopse é Dimensão Fantasma. Depois de analisar pergaminhos antigos da realeza e os símbolos da morte no cemitério de Aron, Bia cogita a existência de uma dimensão imperceptível de onde viria toda a magia deste mundo. Para testar essa hipótese, Ander arquiteta um evento super energético no local e momento certos, capaz de sobrepor as dimensões, os levando para a dimensão fantasma. Nesse momento, seus corpos perdem a massa e ambos passam a experienciar uma nova realidade. Além disso, estranhamente seus poderes desaparecem e a dificuldade de sobreviver nessa realidade cercada de perigos e voltar para casa com respostas só aumenta. Ok, então a gente tem uma história que subverte aquilo que geralmente costuma acontecer, né? Geralmente a gente tem um personagem sem poderes que vai para um outro mundo onde ele ganha poderes. Nesse caso a gente teria personagens com já poderes prévios e eles iriam para um mundo onde eles não têm esses poderes e aí eles têm que tentar se virar sem eles. Isso é bem interessante, dá pra gente trabalhar até como uma metáfora de pessoas que, sei lá, perdem alguma coisa e tem que reaprender a viver sem aquela coisa que elas perderam. Aí a gente pode ir desde bens materiais, etc, até coisas tipo, sei lá, a pessoa que perdeu a mobilidade nas pernas, perdeu a visão, a audição, etc. Qualquer coisa do tipo, eu acho que dá pra até estudar casos de pessoas assim, né? Tem vários vídeos de pessoas que perderam tudo ou perderam alguma coisa muito importante para elas e falando sobre como foi aquela experiência e como ela conseguiu dar a volta por cima. Eu acho que poderia trazer um paralelo interessante para essa história aqui, de modo a abordar, né, essa dificuldade de maneira mais realista e até mais sentimental por conta dos personagens, visto que se você nasce com poder, aquele poder talvez faz parte de você, faz parte ali, integrante de como você se enxerga, e perder esses poderes não seria um voltar a ser normal, porque no nosso mundo não ter poderes especiais é o normal, ter poderes é algo fantástico, mas numa situação inversa, ter poderes é o normal, e não ter esses poderes é exatamente como você não ter alguma das coisas que são básicas ali, né, que fazem o pacote do ser humano, que é como realmente você perder a mobilidade nas pernas ou em alguma outra parte, algum outro membro, visão, audição, fala, etc. Qualquer uma dessas coisas, né, você experimenta ali uma falta daquilo e precisa aprender a conviver com aquela falta, né, que é um pouco diferente do caso de pessoas que já nascem sem uma dessas coisas e aí elas têm uma experiência de vida completamente diferente. É muito
distinta, né, a experiência entre as pessoas, uma pessoa que, por exemplo, enxerga e aí depois fica cega e uma pessoa que já nasce cega. E aí, nesse caso aqui da história, seria exatamente o caso de pessoas que estão acostumadas a ter aqueles poderes e não terem mais. Eu acho que daria para trabalhar um subtexto muito interessante com relação a isso, mesmo abordando a história de uma maneira mais fantástica, né? Pelo que eu entendi, eles são tipo uns pesquisadores, cientistas e são bem inteligentes, bem avançados para conseguir fazer tudo isso, né? O que foi descrito aqui, tipo, arquiteta um evento super energético no local e momentos certos, capaz de sobrepor as dimensões. Tipo, parece um negócio assim realmente num nível um tanto que absurdo, que eu acho que poderia talvez até ter relação com o poder dele, para que a gente consiga comprar essa ideia melhor, ou inicialmente na história a gente já tem que apresentar ele fazendo certas coisas que a gente consideraria absurdas, né? Para que quando ele fizesse essa a gente conseguisse comprar a ideia, né? Sempre quando eu falo sobre comprar a ideia, é o seu leitor entender e aceitar a situação que está sendo apresentada dentro da história ali para ele, né? É exatamente quando ele não duvida do que está acontecendo ali. E, por exemplo, né, a gente tem alguns casos de histórias onde você tem uma criança e aí a criança desenvolve uma tecnologia ou alguma coisa assim de maneira muito genial. E várias histórias tentam vender essa ideia da criança gênio. Nem todas as histórias conseguem vender essa ideia da maneira correta. Eu estou usando, né, a metáfora do leitor comprar a ideia. Então o autor estaria vendendo essa ideia para ele. E por que eu quero dizer que nem toda história consegue trabalhar essa ideia bem? É que algumas histórias simplesmente colocam aquela criança ali e ela faz algo tão absurdo, tão novo, que você duvida que aquela criança seria capaz de fazer isso. Principalmente se você coloca ali contrapontos com ela fazendo coisas normais. Então você mostra que ela é uma criança normal, mas daí ela tem uma genialidade absurda. E aí as coisas parecem não concatenar. Porque obviamente quando você apresenta uma criança, o leitor automaticamente vai remeter aquela criança ao conhecimento padrão mundano que ele tem sobre crianças. Então crianças geralmente são inexperientes, geralmente são mais inocentes, né? Não enxergam maldade nas pessoas, no mundo, geralmente confiam nas outras. Crianças geralmente gostam de brincar, geralmente são mais bagunceiras, algumas são tímidas, mas muitas são extrovertidas. Então toda pessoa tem um arcabouço de conhecimentos padrão, né? O famoso senso comum que tem nela. E se alguma coisa que você vai apresentar na sua história quebre esse senso comum que aquela pessoa tem, você precisa apresentar isso de uma maneira que ela entenda que, pera, o meu senso comum é esse e ele serve aqui para minha realidade ou até para outros personagens dentro da realidade dessa história aqui, mas para esse aqui não. E aí você tem que apresentar isso de uma maneira boa para que o leitor consiga entender. Então, para mim, por exemplo, no começo dessa história aqui já seria interessante mostrar eles fazendo algum experimento já absurdo para que o leitor entenda que, beleza, experimentos absurdos estão no nível de realidade desse personagem. Então, quando ele faz esse outro, beleza, tá tudo certo, tudo normal, ele fez aquele negócio ali, foi, e não é sobre isso a história. Ou talvez a história já começa com ele fazendo esse experimento e depois, através de alguns flashbacks, a gente vai entender o que fez ele fazer esse experimento e tal. É até um jeito de acelerar um pouco a história, já começar ali com os dois pés no peito, já com a ação, já com a parte mais emocionante. Depois a gente dá uma desacelerada para contextualizar o leitor ali, afinal de contas ele precisa entender o que está acontecendo para poder acompanhar a história, entender, se conectar, etc. E aí depois a gente segue com a história normal. É um jeito também de fazer para a gente não ter muito esse problema do leitor acreditar ou não no que ele está vendo ali, principalmente no início. O nome da nossa próxima sinopse é Buraco para o Subterrâneo. Yoka é uma clássica menina de escola que acabou de entrar para o ensino médio. Ela acaba por conhecer alguns colegas e começa a ter uma amizade com ela. Com algum dos colegas, eu imagino. Mas no final não eram amigos mesmo, só que... Ah, tá, com eles então. Acaba tendo uma amizade com algum desses colegas de escola. Ok. Mas no final não eram amigos mesmo, só queriam se divertir com ela. Num desafio proposto pelos seus amigos, ela acaba deixando cair seu celular dentro de um imenso buraco. Ela desce com cuidado para buscá-lo e alguém a empurra para dentro do buraco. De algum modo ela não morre e descobre que no fundo do buraco existe um ecossistema inteiro de criaturas das profundezas e que está acontecendo uma guerra que pode acabar... tá bom. Aqui... Deve ter dado um erro de digitação ali, maluco, e ficou. Pode acabar Taneceon. Mas é tanto com esse mundo, quanto com o que ela vivia.
né? Pelo resto da frase eu consegui entender o que Taneseon significava. Então ela deve começar a sobreviver no local. Ok, vamos lá. Quando a gente cria uma história, né, eu sempre falo assim, tudo que a gente põe na história deve servir a um propósito. E eu sempre tento comentar aqui sobre a importância do tema. Geralmente tema é algo que a maioria das pessoas que está começando a criar suas primeiras histórias não liga, não se importa. Muitas vezes porque ainda está enxergando as histórias que gosta de maneira mais superficial. Então geralmente a gente vê uma história, a gente gosta dessa história, seja um mangá, seja um filme, uma novela, um jogo, qualquer coisa que tenha ali um enredo. E a gente vê ali, pô, gostei muito desse personagem, ele luta legal. Gostei muito dessa cena, pô, ela tem um combate maneiro. Gostei muito daquela, ela é misteriosa, não sei o que. A gente costuma analisar aquilo de forma muito superficial e não vê que o que realmente, de fato, tá fazendo a gente se conectar ou gostar daquilo são coisas que não estão tão perceptíveis. Assim, não são só o clássico. Você não gostou daquele personagem porque ele é loiro e da outra personagem porque ela tem um cabelo rosa e um sorriso psicopata. Você gostou ali porque ela tem uma construção da personagem dentro do roteiro da própria história, de modo que você se identifica, de modo que você gostaria de ser mais parecido com aquilo ou com aquela personagem, ou que aquela personagem te lembra alguém que você conhece, que você já gosta, e aí você acaba trazendo, transpondo esse sentimento que você tem por uma pessoa parecida com ela para a própria personagem. Então tem várias coisas ali que estão no pano de fundo da história, na parte de trás, que é dever do autor pensar e que não necessariamente é dever do leitor. Então, pra gente conseguir dar esse passo, né, avançar e conseguir fazer uma história tão boa quanto essas histórias que a gente gosta, que a gente se encanta, a gente precisa olhar para essas histórias mais com o olhar de autor e não tanto com o olhar de leitor. E eu acho que esse é o principal ponto que a gente precisa desenvolver quando vai começar a criar nossas próprias histórias. Porque é muito comum a gente ainda não ter desenvolvido esse olhar de autor, começar a fazer nossas histórias e fazer elas só com olhar de leitor. Isso acontece com, sei lá, 70% das sinopses que eu leio aqui. Eu sinto que a pessoa, ela só tá vendo a história com olhar de leitor, do tipo, só tô vendo a frente, só tô vendo o que tá sendo mostrado ali de forma mais superficial na história. Eu não tô vendo o como que aquilo tá sendo construído. É como você querer construir uma casa só olhando a cor da parede, a cor do telhado, o formato do telhado e o tamanho do quintal, sabe? Você não está vendo a estrutura, você não está vendo os tijolos que estão sendo colocados ali para que a casa aguente, você não está vendo toda a arquitetura que está fazendo aquela casa ficar de pé de fato e existir. Você está vendo só alguns detalhes ali, que são detalhes importantes, sim. Uma casa sem pintura, sem um quintal legal ou qualquer coisa do tipo, né? Sem uma janela ali bonita, ela geralmente é uma casa feia. Só que muitas vezes essa casa feia ela fica de pé. E aí depois você pode revestir ela, deixar ela bonita e deixar ela apresentável. A questão é que o pedreiro ele precisa pensar na estrutura e deixar a casa de pé. Porque se ele só pensar em deixar ela bonita, ela vai cair. E a mesma coisa acontece com uma história aqui nessa metáfora que eu estou abordando. Então o que eu quero dizer aqui? Quando a gente fala que ela é uma menina normal que vai tentar fazer amizade, vai ser traída pelos amigos e aí vai ser empurrada para esse mundo, e agora esse mundo tem uma guerra que ela vai ter que sobreviver nesse local e tentar impedir a guerra, porque a guerra vai destruir o mundo dela e o mundo dos outros. Não tem uma relação direta, imediata com esses dois eventos. E aí o que eu falo sobre a questão da construção do tema, a construção da história por detrás. Porque uma história onde uma guerra está acontecendo entre dois mundos e a pessoa precisa impedir, é uma história clássica, é uma história clichê, é uma história que qualquer um pode fazer. O que nem todo mundo pode fazer é como abordar essa história de uma maneira que ela tenha ali um significado e de uma maneira que ela seja legal, que ela seja realmente bacana de acompanhar. E ela não vai ser bacana de acompanhar só novamente pelas coisas superficiais. Só porque a personagem tem um visual legal, só porque ela tem um poder legal, só porque o vilão tem um ar estiloso. Não é só isso, é muito mais além disso, e isso é o que cada autor pode fazer. Por isso que o clichê, quando a gente fala clichê, que é algo que é muito repetitivo ao longo das histórias, ele não é necessariamente algo ruim. Ele, na sua superfície, é algo ruim. Então, quando ele é mal feito, ele é ruim porque ele é só algo jogado. Mas quando ele é construído, ele é algo muito bom. Por isso que ele foi repetido ao longo de várias histórias, ao longo dos anos, né? Exatamente porque ele é algo que funcionou bem, quando bem feito, e aí ele foi sendo repetido, reutilizado, só que várias pessoas não entenderam por que aquilo funciona, só coloca ela ali no ponto final, e aí acaba ficando ruim, e conforme isso vai ficando ruim, vai virando um clichê, uma repetição que geralmente é enxergada de uma forma negativa. Então, voltando aqui,
qual a relação que a gente poderia trazer para justificar. O que eu quero dizer com isso é, por que essa menina tem que ser empurrada e traída pelos amigos para chegar nesse mundo mágico? Aí você fala, porque ela precisa cair no buraco de algum jeito. Tá, ela pode tropeçar, ela pode fazer as coisas. Por que o autor, né, na construção dessa história, escolheu que ela fosse traída por amigos? Beleza, isso tem que servir à construção da história. Então talvez o fato de mostrar que ela foi traída por pessoas que definitivamente não eram amiga delas pode levar a dois caminhos. Apresentar que a personagem é muito inocente e confia nas outras pessoas, de modo que ela vai ter uma facilidade de fazer amizade lá dentro, confiar e de repente exatamente essa inocência e essa confiança que ela deposita, acreditando que todas as pessoas têm um lado bom, de repente até não enxergando o lado ruim daquelas pessoas que empurraram ela, né? Então, as pessoas empurraram ela, mas ela continua achando, não, deve ter um motivo, foi sem querer, alguma coisa tem, e aí essa pureza dela que vai ajudar ela a salvar aquele mundo ali onde ela caiu, ou seja, o que foi apresentado ali no início é exatamente o pontapé da personalidade da personagem que vai ser fundamental para resolver a trama da história. E aí a gente liga uma coisa a outra. Outra forma de abordar é exatamente isso. Ela foi traída lá, então quando ela chegar nesse novo mundo, ela não vai mais confiar em ninguém, porque ela vai estar abalada por ter sido traída, ela vai ter esse problema de confiança. E aí a gente pode construir um arco de personagem para ela reestabelecer essa confiança nas outras pessoas e entender que não é porque ela foi traída uma vez, porque ela foi enganada uma vez, que todas as pessoas são dignas de ser desconfiadas ou coisa do tipo. Existem pessoas que merecem sim a confiança, mas claro, essa confiança precisa ser merecida, precisa ser mostrada, e aí a personagem vai aprender isso ao longo da jornada. E aí, obviamente, mais importante do que parar a guerra e tudo mais, que é o conflito superficial da história, os eventos da história vão desencadeando e levando a personagem até esse ponto onde ela descobre em quem ela pode confiar, em quem ela não deve confiar e como lidar melhor com esses sentimentos que ela tem em relação a isso. Sim, ela vai impedir a guerra, sim, ela vai lidar com todos esses problemas e tal da própria trama, mas ela vai amadurecendo enquanto ela faz isso. E aí entra o ponto, que é o que eu falo, que o autor tem que pensar e que o leitor necessariamente não tem que pensar sobre isso. Ele absorve aquilo quase que como você respira. Você não repara que você está respirando. Até porque se você reparasse, a vida seria um inferno. Se você ficasse o tempo inteiro tendo de lembrar de respirar. Esses eventos, essa construção por detrás do superficial da história, que é a parte mais importante para o autor pensar, é aquilo que o leitor absorve sem perceber. Ele gosta da história, mas não necessariamente ele destrincha, ele tem a capacidade de destrinchar a história a ponto de perceber, eu gostei por causa disso, disso e disso, porque tem esse ponto e esse ponto aqui que se conecta comigo e que fez me sentir assim e tal. Não, às vezes ele só vai gostar ali do que ele tá vendo, e óbvio que cenas legais, personagens estilosos, lutas bacanas, todas essas coisas assim, né, os eventos ali que acontecem na própria história, eles ajudam tudo isso a parecer, né, legal, a parecer que a pessoa está gostando por causa disso, mas o que faz tudo aquilo funcionar de verdade é o que está por trás. Igual o exemplo da casa que eu falei. Próxima sinopse. No Olimpo, já deixando claro aqui, as coisas não estavam muito boas. Depois da morte de Zeus e Hades, os deuses não estavam mais na mesma sintonia. Todos sabiam que o Olimpo, estou corrigindo aqui, que ele escreveu Olímpio de novo, e Tártaro precisariam de deuses para comandar, e todos iriam lutar para conseguir estar no comando. Poseidon sabia que se os deuses lutassem entre si, a Terra acabaria sendo destruída, então ele decidiu deixar os humanos lutarem por eles. Observação, essa história vai ser um livro primeiro, depois vou dar um jeito de ela virar um mangá. Legal. Passando por essa observação final aqui, falando primeiro, cara, isso é uma estratégia muito boa para quem tem uma história às vezes muito grande e não consegue ou não quer diminuir ela, né? Eu sempre comento aqui sobre você começar com uma história mais curta para que você consiga de fato fazer ela do começo até o final, principalmente quem está começando. Isso é muito importante para ganhar experiência, né? Você tá querendo fazer o seu primeiro mangá e ele vai demorar 20 anos para ser realizado. Quer dizer, você vai começar o mangá quando você é um adolescente e vai terminar quando você estiver acabando sua fase adulta quase. É uma coisa praticamente impossível, praticamente impensável, que às vezes a gente não raciocina de imediato por estar acostumado a ver, não, mas o Eiichiro tá trabalhando na história dele há 20 e poucos anos. Mas não sei quem tá trabalhando na história dele há 20 e poucos anos. Mas daí é uma pessoa que trabalha com aquilo. Não dá para trazer isso para nossa realidade no Brasil ainda, infelizmente. Eu espero que isso mude um dia, mas infelizmente ainda não dá. Você vai precisar trabalhar, você vai precisar fazer faculdade,
Você vai precisar fazer várias coisas na sua vida aí que talvez não te permitam se dedicar àquela mesma história durante tanto tempo. E mesmo esses autores muitas vezes ficam cansados de fazer essa história por tanto tempo. Tá aí o autor de Naruto, que não deixa a gente mentir, falando que já estava cansado pra caramba, e o final de Naruto acabou sendo bem ruinzinho exatamente por conta desse cansaço do autor. Provavelmente se ele tivesse feito uma história mais concisa, mais direta ao ponto ali, a gente teria uma obra muito melhor. Naruto é um mangá que eu considero muito bom, mas tenho certeza que se não tivesse essa pressão de ficar lançando capítulos semanais durante muitas décadas, a história seria muito melhor. One Piece eu também considero a mesma coisa. Eu acho que se ele fosse direto ao ponto, a gente teria sim uma obra ainda muito melhor do que o One Piece já é. Mas daí é do modelo de publicação japonês, não tem o que fazer. Eles fazem desse jeito, mas você não precisa cometer os mesmos erros que eles, já que você também não tem as mesmas vantagens que eles, né? Então, se você não pode pegar a parte boa do modelo de publicação japonês, então não pegue a ruim para ver se está pegando alguma coisa. Voltando. Então uma forma é você escrever um livro, porque a escrita de um livro, querendo ou não, é mais rápida do que a produção de um mangá, já que na escrita de um livro você acaba gastando muito mais tempo com a revisão dos detalhes ali e, obviamente, com a pesquisa anterior. Então você gasta muito tempo ali inicialmente, antes de escrever, e depois que você já escreveu, para você revisar tudo aquilo, tanto erros de português, de digitação, mas principalmente erros no próprio roteiro da história. São as partes que gastam mais tempo, segundo o que eu ouvi de escritores, e você consegue escrever uma história muito mais extensa num tempo muito menor do que produzir realmente o mangá, que, querendo ou não, a produção de página é algo demorado, ainda mais dependendo da velocidade que cada pessoa desenha. Tem pessoas que conseguem desenhar mais rápido, tem pessoas que acabam demorando muito mais para desenhar, e aí obviamente a história vai se estendendo muito mais, mesmo não tendo roteiro, digamos assim, para aquilo, né? Tá se estendendo só na parte de produção mesmo. É como fazer uma animação, né? Sempre falo que a parte complicada de você fazer uma animação é que você leva mais de uma semana para produzir 1 segundo de animação. Então, para você fazer uma história de 20 minutos, por exemplo, igual um episódio de anime geralmente, você vai levar aí, sei lá, 7, 8, 9 meses para produzir 20 minutos. Então, talvez, se você tem vontade de fazer uma história muito grande, você não vai conseguir fazer uma animação com uma história muito grande, porque você vai levar 30 anos para fazer 4, 5 episódios, sabe? Fica um negócio absurdo. Então, sempre é bom você ver qual que é o melhor jeito de trazer aquela ideia que você tem ao mundo, de maneira que ela seja factível, de que ela seja possível. Porque não adianta nada você falar, eu só vou fazer essa história aqui se ela for um filme de Hollywood interpretado pelo Tom Cruise. Você fala, ok, então você não vai, né? Não vai, pode guardar, pode tirar seu cavalinho da chuva e fazer outra coisa, porque se a sua única condição para criar essa história é que ela seja interpretada por um dos maiores atores de Hollywood, feito um filme lá que geralmente custa milhões e milhões de dólares para acontecer, só o salário do Tom Cruise já vai ser 15 milhões, 20 milhões de dólares às vezes, então ela não vai acontecer. Aí você vai diminuindo, né? Você fala, tá bom, talvez não precisa ser um filme de lá, pode ser um filme do Brasil. Beleza, pode ser uma animação, pode ser uma história em quadrinhos, ou de repente pode ser um livro. E aí você faz um livro, você vai ter aquela sua história pronta, e depois você pode, a partir daquela história pronta, ir adaptando algumas coisas, arcos mais importantes, fazendo ali spin-offs ou coisas do tipo, para tornar aquela história, aquele projeto mais viável. Ok? Gastei muito tempo falando só sobre a observação, né? Porque eu acho interessante comentar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa ela não sabe desenhar, ela não tem condição de contratar um desenhista, ou conhece alguém que esteja disposto a fazer uma parceria ali, ou ela mesma não está disposta a fazer uma parceria e ceder parte daquela história que ela está criando para outra pessoa. E aí ela fica presa naquele e fala, não vou fazer, então não vou fazer. Você não pode ser do jeito que eu quero, do jeito que eu idealizei, então não vou fazer. Beleza, é uma escolha, mas eu particularmente acho uma escolha triste, considerando que existem outras possibilidades dentro da sua própria realidade de tornar aquela história real. Enfim, voltando. Aqui a gente tem uma história onde basicamente eu não tenho a presença de um protagonista ou de algo assim, e aí eu fico meio perdido. Sempre que eu não tenho uma linha guia para seguir na história, eu fico meio perdido, porque fala, 2 deuses morreram, esses lugares precisam ser ocupados e vai ter uma guerra entre os deuses para ocupar esses lugares. Logo, um dos deuses falou, beleza, já que a guerra entre os deuses vai destruir o mundo, vamos deixar os humanos guerrearem entre si.
E aí fica uma pequena dúvida. Os humanos estão guerreando por que exatamente? Os humanos estão guerreando para algum deles virar Deus? Os humanos estão guerreando porque os deuses mandaram eles guerrear, mas qual que é o propósito exatamente da guerra? O que seria o final da guerra? A guerra seria tipo, beleza, tal grupo venceu, e agora? O que acontece? Isso pra mim ficou meio duvidoso, sabe? E novamente não tem a presença de um personagem principal aqui que tenha um objetivo claro do que ele quer fazer ou do que ele não quer. Eu acho interessante a ideia de, por exemplo, cada deus apadrinhar uma nação, por exemplo, e aí as nações guerrearem entre si, apadrinhadas por cada deus, e aí a gente poderia absorver essa história de duas formas, né? Ou através realmente do ponto de vista dos humanos, colocando ali alguns protagonistas dentro dos exércitos humanos, o que eu acho, infelizmente, que estenderia a história demais, correndo até o risco de ser desnecessariamente grande, mas como o cara quer começar com um livro, talvez funcione a princípio. Ou a partir de um ponto de vista mais político, onde a gente acompanharia as tramas dos deuses, né? Então a gente não ficaria focado ali nos exércitos humanos lutando entre si, mas sim nas tramas dos deuses, criando planos, contraplanos, medidas ali, tipo, eu vou fazer isso aqui, porque daí tal deus vai agir de determinada forma, e aí quando ele agir assim, eu vou ter vantagem com isso, eu vou me aliar com outro deus e tal, e depois trair ele. Uma pegada ali meio Game of Thrones. Se você reparar no Game of Thrones, você não tá acompanhando muito ali os cavaleirozinhos que estão lutando na guerra em si e tal, um negocinho. Em alguns casos, em alguns momentos da história, sim, você acompanha os personagens ali de mais baixo escalão, mas de um modo geral, você está acompanhando os líderes ali, as tramas do trono mesmo, né? Tanto que o próprio nome, pelo menos da série e do primeiro livro, dizem, né? Então eu acho que daria para abordar a história desse ponto também. Eu acho que seria bem interessante, porém é mais difícil. Porque daí você não está falando sobre combates e força em si, você está falando sobre estratégia. E aí falar sobre estratégia, a história fica mais intrincada, fica mais complicado, o autor tem que quebrar mais a cabeça para desenvolver essa trama, mas particularmente eu acho que seria bem interessante. E aí sim a gente poderia trabalhar sem um ponto de vista de um protagonista necessariamente. A gente trabalha realmente com todos os deuses e aí deixa o leitor escolher qual deus ele mais gosta ali, qual deus ele vai torcer. E aí, obviamente, se você faz isso, também tem uma outra complicação. Por um lado, fica muito bom, fica muito interessante. A outra complicação é como chegar num final interessante quando você não tem um protagonista, não tem um caminho definido para a história seguir. Porque o leitor pode se importar com um personagem mais e você, de repente, mata aquele personagem e o leitor fica não gostando da história. Não porque, tipo, meu personagem, meu queridinho, morreu, mas às vezes porque ele fala, mas esse personagem tinha mais história para decorrer ali, né, na trama e tal, ele tinha mais coisas para contar, para fazer ali na trama, e aí ele foi retirado ali abruptamente e tal, e de repente a história sem aquele personagem fica mais xoxa, porque de repente ele era um personagem que realmente se envolvia muito ali e movimentava muito a trama. Então é interessante, mas tem que tomar muito cuidado, tem que pensar muito bem ali para conseguir fazer uma história nesses moldes. Última sinopse de hoje, o nome é O Preço do Sabor. O autor disse aqui que o título é provisório, mas eu acho bem interessante, acho que poderia manter esse título sim. Daniel é um crítico gastronômico especialista em carnes e famoso em todo o mundo. Sua ambição é provar todos os tipos de carne existentes e para isso ele viaja o mundo. Ele resolve tirar férias numa ilha paradisíaca e ao nadar num lago acaba passando por um buraco de minhoca que o leva para outro mundo. Ao chegar nesse novo mundo, ele é morto por um dragão pouco tempo depois. No pós-vida do novo mundo, ele conhece a divindade criador que resolve o dar uma nova chance de vida. Daniel escolhe renascer como um dragão, pensando em conseguir realizar sua ambição mais facilmente. Porém, a nova vida se torna mais difícil do que o planejado. O autor deixa uma observação aqui, eu vou ler essa observação porque ela é importante para a compreensão da história, sobretudo esse final aqui. Ele diz que a ideia da história é fazer uma crítica à caça ilegal e ao desmatamento. Achei interessante. Inicialmente eu tinha me perguntado por que ele precisaria ir para um novo mundo para morrer, mas faz sentido, acho que faz sentido. Eu acho que aqui a gente pode trabalhar um primeiro porquê, né? Por que o criador deu uma nova chance de vida para ele, sabe? O que exatamente tem envolvido nos planos do criador, né, ali daquele mundo. Eu acho que dá pra trabalhar de um jeito do tipo, ele, como fala assim, ele se surpreender em existir realmente um pós-vida naquele mundo que ele foi, ou algo assim. Só que, honestamente, eu acho que tudo isso é coisa que está estendendo a história desnecessariamente. Eu acho que poderia ir direto ao ponto.
Como assim direto ao ponto? Ele não precisaria ser uma pessoa do nosso próprio mundo que vai para um outro mundo, para morrer no outro mundo, para encontrar com o Criador no outro mundo e aí renascer no outro mundo, sabe? Tudo esse tipo de coisa. Eu acho que poderia ser só realmente a história já se passar diretamente no outro mundo, já existir essas criaturas diferentes, o cara já ser realmente um crítico gastronômico e aí ele morrer por um dragão e aí renascer como um dragão para provar todas as comidas, todas as carnes do planeta e tal. Já dá para ir direto ao ponto, a gente poupa, sei lá, umas 15, 20 páginas de introdução da história até chegar no ponto onde a gente quer. Então a gente já vai direto, a gente já apresenta o personagem ali rapidamente, já mostra ele morrendo, já mostra ele encontrando com o Criador e já mostra ele voltando, claro, aí, novamente, contextualizando todos os motivos e tal do Criador fazer isso, ou ainda que seja um mistério, mas que o motivo esteja pensado e que o mistério seja resolvido ao longo da história, porque eu acho que é uma dúvida que o leitor teria. Do tipo, mas por que o Criador deu outra chance pra esse cara? É normal ter uma segunda chance? Não é normal? Por que ele merece? Por que outra pessoa não? Enfim, várias dessas perguntas podem permear a mente do leitor, então se elas forem respondidas ali, melhor. E aí, beleza, virar um dragão. E o que vai tornar mais difícil, pelo que eu imagino, é exatamente a caça a esses animais e a caça, por exemplo, ao próprio dragão, né? Digamos assim. E aí eu acho que entra o tema da nossa história, que é o que eu gosto de falar bastante aqui, né? Então, se o tema é uma crítica à caça ilegal, desmatamento, etc., né? Então, o que a gente pode fazer aqui é ou já fazer o Daniel, ao invés de crítico gastronômico que quer comer todas as carnes que existem, ele ser um caçador, por exemplo. E aí ele acredita, né, quando ele morre para um dragão, que o maior caçador do mundo é o dragão e ele vai caçar. E aí quando ele começa a ser caçado, ele começa a sentir o que é ser presa e não caçador. E aí a crítica vai nascendo exatamente na construção do personagem do Daniel. Agora ele está sendo a caça, então ele vai percebendo aquilo, ele vai percebendo o quão mal ele fazia. Beleza, dá pra funcionar mais ou menos da mesma forma sendo um crítico gastronômico. Só que daí, eu acho que se o objetivo dele, né, novamente, for comer as carnes, e aí ele ser caçado, eu acho que a crítica, o leitor interpretaria a crítica mais como uma crítica à indústria alimentícia, né, ou coisa do tipo, iria parecer, teria a chance, por ser uma questão de comer carne especificamente, teria a chance de parecer uma história com um discurso mais vegetariano ou até vegano. Aí precisa ver como é que a história seria desenvolvida, né? Caso esse não é, já que esse não é aparentemente o objetivo do autor da história. Se fosse, tudo bem, beleza, dá pra fazer até uma história com esse tom de crítica perfeito, onde o cara quer comer um monte de carne, ele vira um bicho que é carnívoro, e aí esse bicho que é carnívoro ele vai sendo caçado, e aí ele vai percebendo ali toda a realidade sobre isso e tal, e percebendo os erros dele. Por que eu falo que ficaria assim? Porque para poder abordar, né, toda a criação da história aqui me leva a crer que a gente vai ter uma jornada de personagem. Jornada de personagem é exatamente esses eventos que vão construindo a personalidade do personagem a ponto de que ele tenha um arco ali fechado. Ele começa de um jeito e ele termina de outro. E quando eu falo termina de outro, não é ele ganhou poderes. Ele aprendeu alguma coisa, ele aprendeu alguma lição, ele evoluiu como pessoa, né? Todos nós, quando vivemos várias situações, a gente acaba evoluindo como pessoas, talvez não de forma tão perceptível quanto dentro de uma história, que precisa ter isso de forma mais escancarada, muitas vezes até mudando o personagem fisicamente para representar que ele mudou mentalmente, espiritualmente. Na vida real isso não acontece tão assim, mas sim a gente evolui, a gente muda a cada nova experiência que acontece, só que de maneira muito mais subjetiva, de maneira muito mais ali pequena, digamos assim, imperceptível, mas quando a gente analisa um longo período de tempo da nossa vida, a gente percebe que a gente sempre nos torna, né? A gente acaba se tornando pessoas completamente diferentes do que a gente era antes, e geralmente são por conta dos acontecimentos que tem naquele período de tempo. E quando a gente fala de uma história, a gente geralmente tenta narrar um período de tempo que vai trazer uma mudança para aquele personagem. Por isso que aquela história que a gente está contando é uma história importante do ponto de vista daquele personagem, por isso que ele é o protagonista daquela história, porque ele desencadeia os eventos principais daquela história, porque ele é o foco principal daquela história que a gente está contando. Logo, ele é quem vai sofrer aí todas as intempéries, todos os problemas que a história vai trazer, e obviamente ao sofrer esses problemas ele que vai evoluir ao longo da história. Então aqui me parece exatamente isso, e é por isso que eu acho que talvez seria mais interessante se ele fosse um caçador
para aprender o que é ser caça, e aí sim a crítica que o autor quer fazer, que é a crítica à caça ilegal, acabar se tornando ali mais direta, né, com a própria história, não precisar de muita interpretação do leitor, porque como eu falei aqui, várias vezes o leitor ele acaba pegando só o aspecto mais superficial da história. Então se você tem um tema um pouco mais direto, por mais que ele seja profundo e que ele tenha camadas e o leitor precise entrar mais dentro da história para conseguir captar aquele tema, se ele for mais direto com o que está sendo mostrado, ele fica até mais coerente. Agora, se, por exemplo, novamente, se o cara é um crítico gastronômico, como que exatamente vai ser a história, para esse personagem vai ser uma crítica à caça ilegal? Aparentemente, só se ele, sei lá, contratava pessoas para caçar ilegalmente. Aí, beleza, a gente introduz a relação do personagem com caçadores ilegais, e aí você consegue talvez trabalhar essa crítica, do mesmo jeito que, sei lá, o Tony Stark no primeiro Homem de Ferro, né? Ele não necessariamente usava as armas dele, mas ele vendia essas armas para grupos terroristas, etc. E aí ele percebe a cagada que ele estava fazendo, e a história gira em torno dessa questão aí, da venda, do armamento ilegal, etc. Enfim. Então acho que daria para trabalhar assim, mas o ponto central de tudo que eu falei aqui é que o personagem, né, já que o tema da história é a crítica à caça ilegal, o personagem ele precisa estar relacionado de alguma forma à caça ilegal para que essa crítica possa ser apresentada na história, desenvolvida na história aos olhos do protagonista. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Muito obrigado para você que assistiu, muito obrigado para você que chegou até aqui. Eu sei que não são todas as pessoas que conseguem assistir um vídeo longo só falando sobre roteiro, criação de história, mas eu fico muito feliz toda vez aí que eu sei que alguém assistiu tudo isso aqui, porque alguém como eu, alguém que adora criar histórias, desenvolver histórias, eu queria ter 1000 vidas só para poder contar milhões e milhões de histórias. Infelizmente a gente não tem todo esse tempo, tem que decidir quais histórias a gente quer contar, e é por isso que eu sempre insisto para você começar com histórias mais curtas, começar com histórias mais simples, ou encurtar as histórias que são desnecessariamente grandes, para que você possa fazer mais e mais histórias, porque isso engrandece o mundo e engrandece a gente mesmo como pessoas. Muito obrigado novamente para você que assistiu, deixe seu like aqui embaixo para me dar uma força, e eu vejo você em um próximo vídeo. Segunda-feira que vem tem mais sinopses aqui. Falou!